ficou parecido com, né? Graças a paz, Tony. A paz, irmão, tudo bom? Boa noite, Tony. Graças a paz. Olha, rapaz, a arca chegou na casa de Obededon, hein? A paz, Douglas. A paz, Gabi. A arca chegou. A paz, Gabi. Paz, Douglas. Não. A paz, Aline. Agora. A paz, Aline. A paz, Claudinho. Paz, Claudinho. A paz, Claudiana. Deus abençoe. Seu esposo também. Quem ainda não ouviu, né? Eu falei que a arca chegou na casa de Obededon. Hoje estamos num lugar, né? Precisávamos de internet, né? E não foram instalar. Encontramos nosso irmão Márcio, né? Amém. Agora há pouco tempo. E ele nos cedeu, né? Espaço na casa dele para que nós pudéssemos estar transmitindo a nossa live. Amém. Desde já agradeço o pastor Adeilton Rezende, pastor Adeilton Rezende. Meu irmão, muito obrigado, tá? Pela sua ovelha, desde já, ter aberto esse espaço para que nós viéssemos realizar esse culto. Tá bom, pastor? Um abração. Não te conheço, mas quando eu puder, eu quero te conhecer pessoalmente. Amém. Amém, meu irmão? Hoje nós não teremos louvor, né? Mas pode ter certeza. Graças a paz, Gilson. A paz, Gilson. A paz, Fabiana. Paz, Fabiana, também. A paz, Guilherme. A paz de Gustavo Davi. E é o que eu estou falando, né? Deus está no controle de tudo, conforme o Tony escreveu. Amém. Né? De antemão, né? Queremos já agradecer aos irmãos que a qual está cultuando, né? Vocês não estão assistindo, vocês não estão vendo uma live, vocês estão cultuando. Eu tenho certeza que Deus no céu irá aceitar o nosso culto como cheiro suave a sua narina. Amém. Amém? Fala um pouquinho, tá aí? A paz do Senhor, abençoados. Fico feliz, né? O inimigo faz tudo para poder a gente não trazer a palavra, né? Então aí com sabedoria, como eu falo com os irmãos, para a gente beber água espiritual no momento certo. Deus manda a gente falar, manda a gente pedir, e foi esse momento certo, né, que a gente falou com o nosso irmão Márcio, né, e ele nos abençoou para estar abençoando aí vocês, né, que vocês ficam aí, ó, esperando aí
uns minutos, né, para estar assistindo a live, para se alimentar, né, porque precisamos, né? A paz, irmã Antônia, a paz, irmã Lourdes. Irmã Lourdes também. Né? Então aí fico muito feliz, né? Porque Deus nos honra todo momento. No finalzinho, quando você pensa que você não vai conseguir a sua vitória, a sua bênção, Deus te honra. Mas Deus te honra quando você honra Ele em primeiro lugar, né? Você tem que honrar Ele sempre em primeiro lugar. Aí sim as coisas acontecem na sua vida, né? E Deus fez isso conosco, né, pastor? Isso aí. Nos honrou, porque a gente todo dia agradece a Ele, né? Por fôlego de vida. A gente agradece a Ele porque a gente levantou, né? Então a gente fica muito grato, né? Por Ele nos aceitar desse jeito, né? Que a gente não merece, né? Mas Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? A paz, pastor Fernando. A paz, pastor Fernando. Graça e paz, meu irmão. Pastora Marisa, graça e paz. A paz aí as meninas, a paz, pastora Marisa, Vai ser os vovô, netinhos. né? Vai ser vovô 2 vezes aí, né? É muita benção. Né? Viu? Quando a benção vem, vem dobrada, né, pastor? Tá vendo? Vem dobrada. É desse jeito. Né? Estamos felizes por vocês. Amém? Amém. Pode orar? Bom, para dar início, né, à nossa live, vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai querido, por esse momento. Muito obrigada, Pai querido, que o Senhor deu essa oportunidade para nós. Pai, eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelos meus erros, pelos meus pensamentos, Pai, aquilo que eu falei e o Senhor não se agradou, Pai. Ser também, Pai querido, com meus irmãos, Pai, que está confessando contigo agora, neste momento. Venha dar, Pai querido, um culto abençoado, Pai querido. Pai querido, que a gente possa esquecer nossos problemas, esquecer tudo que está à volta, Pai. Que a gente venha agora, Pai, te cultuar, Pai, sentir, Pai querido, aquilo que tanto precisamos, Pai. Oh, Pai, ser, Pai querido, com o nosso pastor Alberto, Pai querido, capacita ele, abençoa, tira ele dos inimigos, Pai, cerca com seus anjos, Pai querido. Pai querido, que ele venha trazer aquilo que o Senhor ordenou, não aquilo que ele quer, Pai querido. Venha abençoar, Pai querido, não só a nós, Pai querido, aqui, Pai, esse lugar, Pai querido, que o Senhor nos abençoou, Pai querido, que venha aqui aguardar, livrar de todo o mal, Pai. Cerca os anjos ali no portão, Pai querido. Não deixe que nenhum mal venha acontecer a essa família, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, por tudo, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme havia falado, né? A paz, irmã a paz, irmã Tamires, Monique, a vovozinha Marlene, Vinícius, a paz Robson, Isabelle, o Yara, né? E a paz Azaf. Amém. Amém. Conforme já havia falado até mesmo na live anterior, o primeiro homem que eu comecei a citar e falar, né? Até porque nós estamos no mês de novembro, né? Um mês voltado até mesmo para doença do câncer, né, para as pessoas se prevenir em relação a isso, né? Mês passado foi Outubro Rosa e esse mês é Novembro Azul, né? Tanto eu quanto a pastora hoje estamos azul, como também no mês de outubro. Amém. Nós se apresentava até mesmo para os irmãos com a cor rosa. E para não esquecermos, irmãos, não deixe de se cuidar, não deixe de fazer os seus exames todos os anos, né? No caso, pelo menos uma vez por ano, porque muitas vezes a doença, quando é descoberta no início, né, é mais fácil de ser cuidado, ou até mesmo é mais fácil de ser até mesmo tratado, ou até mesmo de ser curado. Amém? E eu estou falando sobre homens nesse mês. Eu comecei falando com Abraão, né, na promessa de Deus na vida de Abraão. Depois eu fui para Isaac, filho de Abraão, né? Falei sobre promessa e obediência.
Depois eu fui para Jacó, né, que teve caráter mudado, né, teve atitude mudada e por isso foi abençoado. E hoje eu quero falar sobre José. Falar sobre José, de repente, o que eu venho a falar, talvez os irmãos já tenham ouvido, né, mas eu tenho certeza que Deus tem algo de bom e de especial para falar conosco na noite desse dia. Amém? Amém. Eu queria estar lendo no livro de Gênesis 49, versículo 22 a 25. Gênesis 49, versículo 22 ao 25. Amém? Amém. Que diz assim, versículo 22: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros deram amargura e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. Amém? Amém. Falar sobre José muitas vezes nos leva a entender e a pensar sobre os problemas que José passou, sobre os problemas que José teve. Nós entendemos que não foi fácil para José, nós entendemos que José passou por momentos muito difíceis, e eu quero também, dentro dessa narrativa, trazer algo que tem a ver comigo e contigo que está ouvindo. Quando Deus faz uma promessa para alguém, a promessa dele alcança várias gerações. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, Deus fala assim: olha, você pode contar as estrelas do céu? Fala para Jacó, você pode contar os grãos da areia? Já é geração de Abraão. E logo após vem Isaac. Isaac, o nome quer dizer minha alegria, o meu sorriso. E quando Abraão até mesmo tem Isaac, Abraão fica muito feliz. Mas existe algo que muitas vezes o Espírito Santo, ele é ciumento, e o que nos leva a entender que Deus teve ciúme do amor de Isaac. Deus teve ciúme da forma com que Abraão tratava e cuidava de Isaac. Isaac cresceu, Abraão morreu. A palavra de Deus fala que nasceu Jacó. Jacó nasceu numa família conturbada, uma família difícil, uma família que os pais dividiam amor entre os filhos. Um amava Isaac, né? Mas outro, né, no caso, a outra, né, que seria até mesmo a escrava, amava Ismael. E logo após de Isaac veio Jacó, e Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. A Bíblia diz, o nome Jacó, né, quer dizer aquele que segura no calcanhar do seu irmão.
E quando Isaac nasce, há uma rivalidade de certa parte entre Isaac e seu irmão. E isso muitas vezes trouxe problema na vida do próprio Jacó, né? Trouxe problema na vida de Isaac também, porque aparentemente parece que havia contenda entre os irmãos, mas quando Jacó sai até mesmo, foge do seu irmão, a qual ele havia até mesmo roubado, né? As bênçãos, primogenitura eu não digo, porque se fosse primogenitura ele teria ficado na casa dos pais dele. A Bíblia diz que quando ele recebe a bênção do seu irmão, ele foge. Durante um período, né, Jacó fica distante da família, mas Deus o abençoou. Eu também falei que da mesma forma que Jacó enganou o seu pai, Jacó também foi enganado pelo seu tio. E eu trouxe também algo interessante, que aquilo que Jacó semeou, Jacó colheu. Eu costumo dizer que nós não temos a obrigação de semear, mas uma vez que semeamos, a colheita é certa. E Jacó sofreu, Jacó padeceu, Jacó foi enganado pelo seu tio para levar a mulher até mesmo que ele mais amava. Ele teve que trabalhar em torno de 14 anos. Porque os 7 primeiros anos ele teve que levar uma mulher até mesmo que de repente ele não amava, ele simplesmente gostava. Na realidade ele teve que casar primeiro com a cunhada dele, essa que foi a realidade. Aí a Bíblia nos mostra que desse relacionamento de Jacó, levando a sua amada, nasce José. E José nasce, a palavra de Deus fala que houve, né, um problema muito sério familiar. Os irmãos não gostavam muito de José. José teve que sofrer por várias situações, por causa até mesmo desse amor que o pai dele tinha por ele, mas que os irmãos dele não aceitavam. Jacó estava perto de morrer e chamou todos os filhos para abençoar. Ele foi curto com todos os filhos, ou quase todos. Só que quando ele vai abençoar José, isso me chamou a atenção. Ele traz uma palavra abençoadora. Ele fala que José é um ramo frutífero. Eu quero trazer algo para os irmãos na noite desse dia. Todos nós somos um ramo frutífero. Amém. Eu quero que os irmãos entendam que não é porque de repente esteja passando por dificuldades que os irmãos não sejam um ramo frutífero. As dificuldades vão aparecer. Eu sei, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas você também não sabe o que eu passo também. Verdade. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas. A palavra de Deus nos mostra que José teve um problema muito sério, e esse problema que a qual ele estava passando estava saindo, brotando ou até mesmo nascendo dentro do próprio lar dele. Uma das coisas que me chamou a atenção também nessa passagem, Jacó fala que José deu frutos. E mesmo assim, apareceu um muro. A palavra de Deus fala, é como se José estivesse até mesmo fosse um pé de árvore. E quando José começava, essa árvore começava a dar galhos, em dado momento apareceu um muro que a qual atrapalhou até mesmo que esses galhos, né, se estendessem mais, que esses galhos se alastrassem mais.
A palavra de Deus nos mostra que, independentemente dos muros que a qual apareceu, José conseguiu ultrapassar, transpassar os muros que a qual estava na frente dele. Ei, os muros que tiver na sua frente, entenda um negócio: você é uma árvore frutífera. Hoje, Deus derrama sobre a minha vida e a sua vida uma unção sobrenatural, que muro nenhum irá nos parar. Da mesma forma que muro nenhum parou José. Eu quero trazer algo para vocês que vocês vão analisar até mesmo após essa mensagem. Eu trago uma palavra profética na noite desse dia. Os muros não podem te parar. Amém. As dificuldades não podem te parar. A dificuldade não veio para te parar, e sim para te fortalecer. Entenda isso. O que segura a árvore é o vento. Sabia disso? O que segura a árvore é o vento. Hoje, passa um vento de 10 km por hora. Aquela árvore, ela vai se estruturar para que o próximo vento que venha, não venha abalar ela. Amanhã passa um vento de 15 km. Depois da manhã passa um vento de 20 ou 30, 40, 50. Só que a cada vento que passa, essa árvore se enraiza mais e mais e mais. O que eu quero falar para você? Independentemente do vento que você esteja passando na sua vida, entenda você é uma árvore frutífera. Você foi plantado à beira do rio. E quando você foi plantado à beira desse rio, quem te plantou falou assim: olha, vento nenhum irá te derrubar. Eu quero que você entenda que as dificuldades foram criadas, os problemas vieram para que você viesse se fortalecer mais na presença de Deus. Amém. Outra coisa, esse muro não pode te parar. De repente, falaram: você não tem dom para nada. De repente alguém que está me ouvindo já ouviu isso: você tem dom para nada, você não sabe fazer nada. Mas eu quero falar algo para você. Todos nós temos dom para algo. Aleluia. Nós temos que descobrir o dom que a qual Deus deixou para nós até mesmo executar. Tem pessoas que pensam que eu não sei fazer nada. Mas quando Deus coloca algo para que ele venha fazer, ele faz e faz com perfeição. Só que o nosso maior problema é que nós, quando começamos a fazer algo na casa de Deus, na obra de Deus, nós pensamos que não vai ter obstáculo, não vai ter muro, não vai ter problema. Os muros vão aparecer sim, os problemas vão aparecer sim, mas você tem que fazer que nem José, se edificar cada vez mais na presença de Deus. Os muros vieram para poder te bloquear, mas entenda você, se você estiver na presença de Deus, muro nenhum vai parar você. Glória a Deus. Tem pessoas que normalmente não gostam de plantar até a árvore perto de muros ou perto de calçada, porque as raízes fazem com que esse muro até mesmo venha abaixo. Eu profetizo na sua vida hoje você terá raízes profundas, você terá raízes fortes, e os muros que a qual venha a se levantar até mesmo para poder te parar, eles vão ruir, eles vão cair por terra. Amém. Eu profetizo essa palavra, eu profetizo essa mensagem na vida de vocês. José veio de uma família que Deus tinha feito promessa. Deus fez promessa na vida de Abraão, Deus fez promessa na vida de Isaac, Deus fez promessa na vida de Jacó. Amém. De repente você está até mesmo parando e analisando, mas
Deus não fez promessa na vida dos meus pais, nem na vida dos meus avós. Eu também quero te dizer algo que você talvez ainda não entendeu. Deus não fez promessa na vida do pai de Abraão, mas Deus começou por Abraão. Ei, entenda isso que eu quero falar para você. Se Deus não fez promessa para parente nenhum seu, Deus quer começar na sua vida. Glória a Promessas Deus. que irá alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Aleluia. Várias gerações serão alcançadas através de você. Entenda isso. Abraão, Deus fez promessa na vida de Abraão. E quantas pessoas foram alcançadas através da vida de Abraão? Outra coisa, de repente, você pode até achar que as dificuldades aparecem para que as promessas de Deus não se realizem. Ei, quem tem promessa de Deus na vida e está procurando fazer aquilo que Deus mandou, ei, você não vai morrer enquanto essas promessas de Deus não for realizada. Entenda isso. Amém. Deus quer realizar promessas nas suas vidas. Deus quer realizar coisas que a qual você jamais esteja imaginando. Outra coisa, Deus quer começar através de você as promessas. José não tinha ninguém para orientar. José não tinha ninguém. A palavra de Deus fala que José é retirado do meio dos pais deles. Ele era novo. A palavra de Deus fala que os irmãos de José tentam até mesmo matar José. Mas José estava junto à fonte. A fonte onde jorra a água viva. Ei, se você estiver longe dessa fonte, volte para essa fonte. Se Amém. você estiver perto dessa fonte, ei, problema nenhum irá te parar. Dificuldade nenhuma irá te parar. Quando nós começamos a analisar a vida de José, quantas dificuldades, quantos problemas José passou. José foi vendido, mas venceu o muro. Foi caluniado, mas venceu o muro. Foi para a prisão, venceu o muro. Seus amigos não te apoiam. Se seus amigos não te apoiam, não pare, vença o muro. Seu pai, sua mãe não te apoia, não pare, vença o muro. Sua família não te apoia, ei, não pare, vence o muro. A palavra de Deus fala que José venceu o muro. Amém. O que José tinha mais do que eu e você? Nada. José era homem que podia errar, falhar, pecar que nem eu e você. Mas uma das coisas que José tinha, a raiz dele estava perto da fonte onde jorra a água viva. A minha raiz tem que estar perto da fonte. A sua raiz tem que estar perto da fonte. Amém. Saiba você que as lutas vão aparecer, dificuldades vão aparecer, inimigos vão aparecer, mas saiba você que Deus já te fez mais do que vencedor. Outra coisa que eu quero falar também para você: faça como José. Os muros não podem e nem conseguirão te parar. E não pode parar os teus sonhos. Aleluia. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Aleluia. Quando nós paramos de sonhar, nós estamos mortos. Mas a palavra de Deus fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus. E se você está realmente Aleluia. sobre a fonte, se você está perto dessa fonte, entenda que você tem vida e vida com abundância. Muitas vezes as pessoas não acreditam em mim, muitas vezes é que as pessoas não acreditam em você. Não importa, o importante é que Deus acredita em mim e em você. Amém? E as Amém. vitórias vão chegar a todo momento. Eu profetizo na sua vida, as vitórias vão chegar em sua casa. Jacó fala que José foi flechado. Jacó fala na palavra de Deus, aonde nós lemos, fala que José foi flechado. Jacó estava falando que pessoas falavam mal de José.
Pessoas podem falar mal até mesmo de você. Mas entenda, quando você realmente está firmado na rocha, nada vai te parar. Eu sei que palavras magoam, palavras machucam, palavras até mesmo faz sangrar, muitas vezes, até a nossa alma, nosso coração. Mas eu quero falar algo para você. Eu sei que vai ter dores, eu sei que você vai até mesmo chorar, mas tem algo que eu quero dividir contigo. Deus está vendo cada lágrima que você está chorando. Amém. E pode ter certeza, Ele irá te recompensar com coisa que jamais você possa imaginar. Deus irá te recompensar, e muito. Um dos motivos que os irmãos de José tinham raiva de José, porque José tudo falava com seu pai. Ei, te caluniaram, te afrontaram, fizeram pouco de você. Fale com o papai. Fala assim, ó, papai, eu não mereço isso, mas tu sabe. Papai, eu não queria estar sofrendo dessa forma, mas tu sabe. Fala com o papai, é dessa forma. José sofreu porque José falava com o papai. Se você hoje está sofrendo, é porque você fala com o papai. E quando você fala com o papai, papai te ouve. A palavra de Deus mostra que José tudo falava com seu pai. Ei, quem fala com o papai não faz as coisas erradas. Quem fala com o papai não toma caminhos diferentes. Quem fala com o papai quer estar sempre com o papai. Amém. A palavra de Deus nos mostra tudo isso. Eu estou falando dessa forma porque são pessoas, foram homens, que a qual nós temos que seguir o exemplo. Muitas vezes queremos as bênçãos de José, mas não queremos passar muitas vezes pelo que José passou. Olha, dificuldade não vamos ter, mas a vitória é certa. Lutas vamos ter, mas a vitória é garantida. Você não é vencedor. Eu não vou falar para você, ei, vencedor. Não vou falar para você que você é vencedor. Você não é vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso. É só isso. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes agem dessa forma contigo. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes criam até problemas contigo, dificuldade contigo. É por causa do teu chamado. Aleluia. José tinha chamado. Só passa problemas. Ei, quem tem chamado só passa problemas. Quem tem chamado. José tinha chamado. Você tem chamado. Amém. Não importa o que fale ou o que pense. O que importa é o que Deus fala de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Tem que fazer que nem aquele ratinho. Talvez você já ouviu a corrida dos ratinhos. Saíram 10 ratinhos correndo. No meio do percurso, outros ratinhos falavam assim: ah, não vai conseguir aí. Você não aguenta, você é fraco. E foi desistindo. No final só sobrou um. E conseguiu fazer o percurso. E perguntaram a ele: por que nós estávamos falando que você não iria conseguir, falando para outro que não iria conseguir, e todos eles pararam e você continuou? Sabe o que o ratinho falou? Sou surdo. Ei, aquilo que você ouve que vem atingir aqui, sou surdo. Amém. Eu só ouço Deus, ó. Só ouço Deus. Agora. Entendeu? Então Amém. aquilo que vem a te parar, meu irmão, sou surdo. Tá bom? Nem fala assim, entrou aqui e saiu aqui, porque entra aqui, pode contaminar esse. Então, sou surdo, não te ouvi. É dessa forma. Amém, Senhor. Ninguém conseguiu parar José. Sabe por quê? Mesmo com as flechadas, mesmo com as calúnias, mesmo com os problemas, José está edificado. E José sabia em quem ele cria. Ei, você tem que saber em quem você crê. Porque Deus tem o melhor para você e para mim.
Pega essa palavra, guarde na palma do teu coração, analisa até domingo, que domingo Deus tem mais para mim e para você. Amém. Essa palavra eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Amém? Olha só, vamos fazer uma capela, eu e a pastora. Nós cantamos muito, né, pastor? Nós dois cantamos muito. Bastante. Mas vamos cantar aqui, amém? E queria Mas que os para o irmãos Senhor. cantassem também aí. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Temos que ser gratos a Deus por tudo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos lá, vamos orar. Oramos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus. E entendemos, Deus, que nós estávamos te cultuando, Deus. Tiramos esse momento, Pai, até mesmo para dizimar na sua presença, Deus. Amém. Deus, eu te peço, Deus, que tu receba esses minutos, Pai, de dízimo na tua presença. Deus, e que chegue como cheiro suave às tuas narinas, Deus. E que tu abra, Deus, as portas do céu, Pai, com a sua unção de forma sobrenatural em nossas vidas. Deus, eu te peço, Deus, uma restante semana abençoada para cada irmão, Deus. Deus, semana de vitória, Deus. Deus, que tu venha contemplar, Pai, cada um, Pai, que está ao nosso alcance. Deus, eu também te peço, Deus, que tu venha, Deus, oh Deus, botar, Pai, para fora todo espírito, Pai, de enfermidade que queira nos alcançar, Deus. Verdade. Deus, que caia por terra todo espírito de enfermidade. Deus, e que tu venha, Deus, nos dar saúde, e que tu venha nos abençoar, Pai, com a sua mão divina. E entendemos, Pai, que o restante, Pai, tu irá nos acrescentar. Então, em nome de Jesus, que eu te peço, Pai, continue fazendo o seu querer em nossas vidas. Amém. E continue, Deus, fazendo a sua vontade, Deus. Nós entendemos e sabemos que é a melhor coisa que possa acontecer em nossas vidas. É que eu te peço, Pai, desde já, Pai, entregando esse lar aqui nas tuas mãos. Amém. Deus, que tu tome esse lar nas tuas mãos. Obrigada. Guarda, proteja, Pai, que as suas bênçãos sejam derramadas de forma sem igual, Pai, nesta família. Amém. Deus, e que tu venha trazer, Pai, aqueles que estiverem até mesmo um pouco distantes. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego cada pessoa aqui desse lar nas tuas mãos. Amém. Continue livrando, oh Pai, e derramando as tuas bênçãos. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Repete comigo: eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém. Um abraço. Que lindo! Pastor Alberto, Que manda lindo! um agradecimento para o pastor Neil por mandar o vídeo para ele. Tá bom.
Volte sempre. Amém. É um prazer. Pode ligar?